Seja muito bem-vinda, você que é nova por aqui, é uma honra poder receber vocês, poder começar esse ano novo dando dicas de como engravidar em 2023, na verdade, como aumentar as chances de gravidez, como a gente ser mais proativo nesse processo de tentativas. E hoje a gente vai falar algumas coisas que habitualmente eu não consigo falar no consultório, falar na consulta, por mais que nossa consulta demore mais ou menos aí por volta de uma hora e meia. Muitas coisas a gente não consegue detalhar, então eu resolvi fazer essa live justamente para dar algumas dicas, né, algumas coisas que são muito pouco mencionadas pelos profissionais, pelos especialistas em reprodução assistida, mas são dicas muito valiosas. Muitas de vocês, na verdade algumas de vocês já são acompanhadas por mim, né? E eu faço esse processo de avaliação, né? Mesmo que no subconsciente eu avalio, eu tenho minha metodologia de avaliar cada paciente de maneira individualizada e eu sempre procuro avaliar a fragilidade que cada um tem para eu atuar justamente aonde cada paciente, cada casal é mais frágil, com o intuito de fortalecer. Então, hoje a gente vai falar algo que é muito forte, muito interessante. Provavelmente vocês nunca escutaram falar sobre alguns desses aspectos. Então, essa live provavelmente não vai ficar gravada. Se você conhecer alguém que tema sobre a fertilidade, como aumentar a chance de gravidez, é algo que vai ser relevante na vida dessa pessoa, encaminha essa live, clica aqui no aviãozinho, porque ela não vai ficar gravada e o que eu vou falar hoje vai ser muito forte. Então, bora lá, bora seguir. Eu sou o Dr. Murilo Oliveira, para quem não me conhece, eu sou especialista em reprodução assistida e o meu foco é fortalecer famílias. Por que é fortalecer famílias, né? Não necessariamente engravidar. Muitas pessoas confundem ter um filho com o sinônimo de família. E na verdade a família ela já existe muito antes de você ter um filho. O filho ele vem para fortalecer. Eu descobri isso, né, prestando atenção em muitos casais que procuravam a assistência de um fertileuta e quando os casais chegam para a gente, eles chegam com o intuito justamente de fortalecer a família através do filho. E nos processos de tentativa, de desgaste, né, de tudo que acontece nesse processo, às vezes esse relacionamento acabava se fragilizando e os casais, por muitas vezes, acabavam terminando, acabavam separando. E sempre observador que eu fui, né, eu gostava de analisar a situação e eu percebi que as pessoas não estavam valorizando outros aspectos do casal, a não ser simplesmente fazer tratamentos e tentar aumentar, tentar fazer com que aqueles casais engravidassem. Então, eu sempre tive um olhar um pouco diferenciado, né, para cada casal, para cada pessoa, nesse sentido. Então, a primeira coisa que eu gostaria de reforçar para vocês é que, muito antes de ter um filho, muito antes de engravidar, a sua família ela já existe. O filho que está por vir, com fé em Deus, nesse ano, ele vem para fortalecer uma unidade que já existe no seu lar, já existe com você e com o seu marido, que é o núcleo familiar. Isso que eu acabei de falar, ele é muito forte, ele é muito poderoso, porque muitas vezes as pessoas acabam confundindo o sinônimo e o significado de família. Essa família ela já existe, não tenham dúvidas. Mais uma vez, eu sou o Dr. Murilo Oliveira, sou especialista em reprodução assistida e a gente vai começar exatamente agora a falar sobre tudo que a gente tem para oferecer para vocês alguns pilares que são essenciais para aumentar a chance de gravidez. Você está tentando há quanto tempo mais ou menos, né? Tentando engravidar? Escreve aqui para mim. Estou tentando, doutor, há 6 meses, tentando há um ano, tentando há 2 anos. Né? Quanto tempo que você está tentando engravidar? E se você não está tentando, né, escreve para mim aqui, escreve aqui para mim que eu vou começar as tentativas esse ano. Deixa eu ver aqui. Maravilha. Muitas de vocês, né, já estão tentando há alguns anos, 7 anos, né, de tentativa. É um processo, uma caminhada que é muito longa,
né? É muito longa e sem dúvidas vocês passaram por muitos obstáculos, passaram por muitos momentos de tristezas, muitos momentos de questionamentos e na maioria das vezes vocês não tiveram a instrução adequada para vocês conseguirem superar essas barreiras, né? Se você não está conseguindo engravidar, provavelmente alguma coisa aconteceu, né, de errado na estratégia que você adotou, nas instruções que te deram, ou na maneira que você estava tentando. E o nosso objetivo é simplesmente tentar encurtar esse tempo de gravidez. Né? Hoje eu vou falar principalmente de 3 pilares essenciais que servem para te preparar para aumentar as chances de gravidez. Para quem não sabe, né, eu tive recentemente a notícia que eu vou ser pai, né? É algo muito emocionante, eu ajudo tantos casais e digamos que agora chegou a minha vez. Eu me considero pai, né? Eu tenho tantos filhos não biológicos, mas eu considero o filho de cada um dos meus pacientes meus filhos, é por isso que eu me dedico tanto a cada tratamento, a cada acompanhamento que eu faço, né? Mas essa vivência da paternidade me deixou muito sensibilizado e essa foi uma das motivações que me fizeram vir aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre esses 3 pilares que são essenciais para aumentar a chance de gravidez. Primeiro, cuidado com seu corpo, né? Segundo, aproximar o seu cônjuge. E terceiro, e talvez o mais importante, menos abordado, fortalecer o seu psicológico, trabalhar a sua mentalidade, porque isso é muito importante, isso é muito poderoso. Eu vou falar nesses 3 pilares, né, que você deve trabalhar. O seu corpo não tem como você ter sucesso sem cuidar de você, sem ter bons hábitos e sem se conhecer. Não tem como você ter uma gravidez saudável se você não trouxer o seu cônjuge para perto de você, não auxiliar ele nesse processo de otimização, não auxiliar ele nesse processo de melhora gradual. E o fator mental, o fator psicológico, sua mentalidade às vezes trava você, ela faz com que você não tome determinadas decisões, ela faz com que você não progrida no seu caminho. E isso é algo que a gente tem que trabalhar sempre, porque senão a gente vai ficar estagnado. Quantas vezes você já não escutou, por exemplo, comentários de pessoas ou de familiares: ah, quando é que você vai ser mãe? Ah, vai ficar pra titia? Ah, tá todo mundo engravidando. E você ficou muito ofendida, mas você ficou estagnada. Você não conseguiu falar nada, você não conseguiu responder e às vezes você foi para um canto, você foi para um lugar sozinho, para um lugar isolada, chorar. Isso é algo que é muito frequente entre vocês e é uma questão de mentalidade, trabalhar o psicológico, porque isso trava, isso limita, isso faz você fugir, isso faz você abandonar o seu sonho, né? Que é algo que a gente não deveria abandonar nunca mais. O nosso sonho, o nosso desejo, o objetivo de ter um filho é maior do que qualquer obstáculo que venha a surgir. Se você tem dentro do seu coração esse desejo, se você tem dentro do seu coração essa vontade, isso é muito maior do que qualquer obstáculo que venha a surgir. Então, primeira coisa, repita comigo, né? Pode repetir em silêncio, se você quiser falar é melhor, porque quando você fala, seu cérebro escuta, você trabalha também o auditivo. Então, repete comigo: o meu sonho, o meu desejo de ser mãe é muito maior do que qualquer obstáculo que venha aparecer na minha frente. Eu posso e eu vou superar todos os obstáculos que aparecerem na minha frente. Eu sou maior do que isso. O meu sonho é maior do que tudo isso. Bora lá, bora continuar. Primeira coisa, né? Eu não sei vocês, né? Mas eu sempre fiquei muito incomodado desde a minha formação, né, quando eu comecei a fazer faculdade de medicina, internato, residência. Eu sempre fiquei muito incomodado com aquele modelo tradicional de atendimento, aquele modelo tradicional médico de abordar o paciente, de escutar, né, o paciente inicialmente, passar exames, depois que o paciente trouxer os exames, falar o que o paciente tem que fazer. Essa é a medicina tradicional. Eu venho de uma filosofia um pouco diferente, eu gosto de trabalhar o autoconhecimento
em que eu promovo o conhecimento do paciente e ele decide pelos próprios caminhos, ele decide o caminho que ele vai trilhar. Tem muitas coisas, muitas peculiaridades, muitas individualidades que a gente não consegue avaliar em uma consulta, 2 consultas, 3 consultas de 1 hora e meia que seja, né? Eu tenho o hábito de compartilhar telefone, compartilhar alguma forma de acesso com cada paciente, então o conhecimento e o contato com cada paciente vai além do consultório e ainda assim eu não me sinto apto a ter um conhecimento para tomar as decisões pelo paciente. Então eu gosto de promover o autoconhecimento. Esse é o conceito da medicina moderna. E a gente sabe que os pacientes eles foram treinados, as pessoas elas foram treinadas, né, a só escutar e a fazer o que mandam. Talvez você não tenha nem percebido isso, mas desde quando você estudou na pré-escola, ensino fundamental, eu sou da época do ginásio, né? Tem um tempinho, não vou falar a idade aqui porque a gente não está aqui para isso, a gente está aqui com outro objetivo, mas a gente foi educado, né, em um sistema em que a gente tinha que fazer o que agradasse o nosso professor. O professor ele ficava em pé, a gente ficava sentado e quem tirava 10 era quem fazia o que o professor achasse correto. E tirava 0 quem achasse ou quem fizesse o que o professor considerasse errado. Então a gente foi educado desde o início a escutar e fazer o que as pessoas falam para a gente fazer. E esse não é o correto, né? Cada um tem peculiaridades. Você é uma pessoa única, não existe uma pessoa no mundo sequer igual a você, mesmo que você seja gêmea, mesmo que você seja gêmeos idênticos. Você coloca uma digital em um leitor, vai acusar que você é diferente, você é única. Então não tem como tratar pessoas diferentes de uma mesma maneira, né? E por isso meu objetivo é revelar dicas para vocês, estratégias que eu utilizei junto com a doutora Pamela, né? Nesse processo de tentativas de gravidez, né? Algumas estratégias que a gente utilizou e que pelo visto deram certo, né? Pelo visto deram certo. Mais uma vez, se esse tema é relevante, se está sendo relevante até aqui para você, clica aqui no coraçãozinho, né? Curte essa live, que é algo que vai valorizar bastante a gente. Primeiro aspecto do pilar, né? Só voltando à tríade dos 3 pilares fundamentais para aumentar as suas chances de gravidez: trabalhar o seu corpo, trabalhar o seu cônjuge, trabalhar a sua mente, né? Primeiro pilar, o corpo, né? Imagine que seu corpo é uma máquina, né? Se você não cuidar dessa máquina, essa máquina vai ter problema em breve, ela vai ter um tempo de vida útil menor do que deveria. Então, como é que você faz para cuidar do seu corpo? Como é que você faz para cuidar dessa máquina? Parece que é besteira, mas é algo que a gente sabe, mas a gente não consegue fazer, né? A gente tem que cuidar da nossa alimentação e a gente tem que fazer atividade física regular. Esses são os principais pilares para você cuidar do seu corpo, né? Não sei se, provavelmente alguns de vocês já sabem, né? Mas já tem quase 10 anos que eu faço atividade física regular e eu mantenho certo controle na minha alimentação. Óbvio que assim, eu acho que tudo tem um limite na vida, a gente não tem que deixar de ter o prazer de algumas coisas, mas dentro do possível a gente tem que tentar comer bons alimentos. Quando eu tinha entre 25, 26, 27 anos, né, eu dava muito plantão, e aí em um dos plantões eu resolvi aferir minha pressão, ver como é que estava a minha pressão arterial, né? E eu medi, estava quase 140/90, 130/85, 13/9, né? E aí eu falei, nossa, jovem assim, eu já pré-hipertenso, né? Eu falei, não, deve ser porque eu estou cansado, estou trabalhando à noite, enfim. No outro dia, de manhã, tranquilo, descansado, medi a pressão de novo, 14/9. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, eu sou novo, né? Vou ficar condenado a tomar medicação para pressão o resto da vida. Nessa época eu também era obeso, eu pesava mais do que 100 quilos. E aquilo foi um gatilho para mim, para eu poder modificar meu comportamento, né? Então, desde então, eu faço atividade física regular, eu mantenho uma boa dieta, não preciso de medicação, tenho um bom controle pressórico, minha pressão está em níveis aceitáveis para a minha idade. Então, eu utilizei isso como gatilho para eu poder mudar, para eu poder virar a chave e cuidar de mim. Quando você cuida do seu corpo, você não está só cuidando da sua fertilidade, você está cuidando da sua vida, está cuidando de tudo da sua vida. Vamos supor que você tem uma expectativa de vida de 100 anos.
Quando você não tem bons hábitos, quando você não se alimenta bem, quando você não faz atividade física regular, você está reduzindo o seu tempo de vida. Então, você está não somente matando a sua fertilidade, mas como você está encurtando o seu tempo com as pessoas que você poderia viver aqui na Terra. Então, decida por você mesmo qual caminho você quer trilhar, faça isso por você, por sua fertilidade, e utilize a sua dificuldade de gravidez como um gatilho, assim como eu usei um status que eu estava, né, próximo a chegar à hipertensão, à obesidade, eu estava quase doente. Então, utilize isso que você tem como um gatilho para você melhorar os hábitos, não somente por uma questão de fertilidade, mas também por uma questão de vida. Segundo aspecto do corpo, que é muito importante, é você se autoconhecer, você conhecer o funcionamento do seu organismo, você conhecer as limitações que essa máquina tem. Porque quando você conhece as suas limitações de maneira objetiva, de maneira direta, você sabe como contornar. Imagine que você, a gente que é homem, a gente entende um pouco mais de carro, digamos assim. Imagine que eu tenho um carro e eu sei exatamente a peça que dá defeito no meu carro e quando dá defeito no meu carro. Eu vou conseguir, né, manejar ele, eu vou tentar evitar as situações em que ele apresente defeito, eu vou andar com uma peça sobressalente para não ficar na mão em determinado momento. Então, quando você conhece suas limitações, quando você conhece o seu corpo, você consegue contornar essas limitações e elas passam a não ser barreiras. Então, o autoconhecimento ele é muito importante e às vezes a gente precisa lançar mão de alguns exames para poder promover o seu autoconhecimento. E aí muitas pessoas me perguntaram, doutor, quais exames eu preciso fazer? Gente, não existe receita de bolo. Você tem que ter um processo individualizado. Se você não está aqui desde o início, eu volto a repetir, você é única. Não tem ninguém nesse mundo que é igual a você. Então, não tem como eu utilizar a mesma receita, o mesmo protocolo para todo mundo. Já falando em protocolo, né, vou desviar um pouquinho, mas depois eu vou voltar para esse assunto. Já falando em protocolo, os protocolos eles não foram feitos para serem seguidos por todo mundo à risca. Os protocolos eles são um guia para a gente ter um norte e baseado em cada paciente, em cada pessoa, em cada indivíduo que chegue na nossa frente, a gente adapta o protocolo. O protocolo às vezes é feito lá nos Estados Unidos, de acordo com a realidade deles, o perfil populacional deles. Aqui no Brasil a gente não tem o mesmo perfil populacional, a gente não tem as mesmas características, a gente não tem a mesma disponibilidade de recurso. Como é que você quer que eu faça o mesmo protocolo para uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos, para uma pessoa que mora aqui no Brasil? Não tem como, a gente tem que individualizar sempre, né? Mas a avaliação, a solicitação de exames, o entendimento do seu ciclo, o entendimento da dinâmica do casal é muito importante para que, através desse autoconhecimento, a gente consiga identificar as limitações que cada casal tem, para que a gente possa superar essas limitações e contornar essas limitações para que elas não sejam um impeditivo até você chegar no seu objetivo. E contornar essas limitações, às vezes pode ser a necessidade de fazer um tratamento, às vezes pode ser, né, simplesmente um processo de otimização em que vai aumentar a chance de sua gravidez espontânea. Isso depende de cada caso. O segundo pilar, seria o cônjuge, né? Você trazer para perto de você seu cônjuge. Por quê? Muitas pessoas, às vezes, quando a gente explica, geralmente, às vezes a mulher ela vai na consulta sozinha, no primeiro momento, né? Muitos parceiros participam também da consulta, mas na grande maioria das vezes a mulher vai sozinha ou se interessa mais pelo que a gente fala, né? Às vezes por um preconceito social de achar que o problema está sempre na mulher, ela já chega num processo de fragilidade e quem está no processo de fragilidade aceita de maneira, né, mais aberta as informações que a gente dá. Então, muitas vezes a gente fala muitas coisas e começa a existir um processo de cobrança, né? A gente acabou de falar de atividade física, alimentação, e aí um cobra o outro de maneira excessiva e ao invés de motivar, a gente acaba desestimulando essas pessoas, desestimulando o cônjuge a fazer a tomar determinado conduta, tomar determinada ação,
ter determinado comportamento. Então, ao invés de cobrar, é importante você motivar. E é aí que talvez entre o papel da gente como especialista, a gente como fertileuta. Tem um ditado lá na Bahia, eu sou baiano, né, de natureza, tem um ditado lá na Bahia que diz que santo de casa não faz milagre. Então, às vezes, é muito mais fácil o seu cônjuge escutar um especialista que a gente explica tudo direitinho, mostra o impacto e mostra as consequências do que às vezes você falar, né? Então, nesse aspecto de trabalhar o cônjuge, né? Trabalhar o parceiro, entra o papel do especialista como um grande conselheiro nesse processo, né? E por que é importante trabalhar o parceiro, né? Porque a gente tem que ter os dois gametas bons para formar um bom embrião. Não adianta de nada ter um bom óvulo se a gente não tiver um bom espermatozoide, o embrião não vai ser bom, a gravidez não vai acontecer. Não adianta de nada a gente ter um bom espermatozoide se não tiver um bom óvulo, a gravidez também não vai acontecer. A gente precisa dos dois gametas 100% para que a gente tenha uma gravidez saudável, para que a gente consiga atingir esse processo gestacional. E quando os casais precisam fazer tratamentos, para extrair o máximo do potencial de cada casal, a gente precisa trabalhar os dois, senão a gente não consegue extrair o máximo do potencial do casal. Então é muito importante a gente, ao invés de afastar o cônjuge, a gente trazer esse parceiro para perto da gente, a gente trabalhar ele, a gente conseguir extrair o máximo do potencial de cada um. E quando eu falo extrair o máximo do potencial, a gente tem que avaliar o perfil de cada paciente, de cada pessoa. Por exemplo, se a mulher ela tem uma habilidade maior para fazer atividade física, mas não consegue seguir muito dieta. Já o parceiro, às vezes, ele pode ter uma habilidade em seguir dietas, mas não é muito bom em atividade física, certo? A gente tenta até onde a gente consegue, né? O que a gente conseguir melhorar já é um ganho, mas esse processo ele não é para ser dolorido, ele não é para ser um sofrimento todos os dias. A vida, eu costumo falar, né, com todos os pacientes, ela é muito maior do que isso. Existem outros aspectos da vida que a gente tem que levar em consideração. E uma das coisas que eu aprendi, né, com minha história de vida, né, é que não existe, na grande maioria das vezes, o certo ou errado. O que existem são escolhas, né? E como é que foi que eu aprendi isso, né? É até uma história delicada, eu fico até emocionado às vezes quando eu conto, né? Mas bora lá, vou tentar segurar aqui. Geralmente quando a gente é pai de primeira viagem, a gente fica um pouquinho mais emocionado do que o habitual. Em 2013 eu fui morar no Canadá, né? E aí nesse processo eu acabei perdendo minha avó, né? Minha avó faleceu, eu estava no Canadá. Mas um pouco antes disso, né, eu era um dos netos que costumava escutar minha avó, né? Nem todos os netos davam tanta atenção e assim, ela falava pra caramba, né? Às vezes você ficava sentado no sofá, ela falava, você só precisava falar assim, pois é, né, vó? Tá certo. E aí ela começava a falar de novo como se você estivesse num diálogo e às vezes você estava em outro lugar. Mas eu era um dos poucos netos que ainda sentava, eventualmente escutava ela. E teve uma vez que ela, já próxima aí desse ano de 2013, 2014, que ela faleceu, ela estava em depressão, tomando medicação, tinha ganhado muito peso, já não conseguia mais fazer atividade física, as caminhadinhas dela, porque ela estava com peso muito grande. E aí a gente foi no geriatra, né? E o geriatra falou, ô dona Maria, e aí como é que tá e tal? Ela, ô meu filho, não tô conseguindo dar a minha caminhadinha, tô com dificuldade de andar, né? Tô só ganhando peso dessa medicação. E aí o médico falou, e como é que tá o negócio da farinha? Tá comendo? Ela, ô meu filho, eu como só um pouquinho, não como muito, enfim, né? A consulta acabou, chegou em casa, e aí a gente foi almoçar. Rapaz, a véia botou metade do prato de farinha. Aí eu falei, ô vó, tá começando a mentir depois de velho? Aí ela pegou e falou assim, ô meu filho, eu já não consigo caminhar, tô tomando remédio para depressão, né? A única coisa que me dá prazer hoje na vida é comer minha farinha, né? Se você me tirar isso, eu não sei para quê, o que eu tô fazendo aqui? Aí depois disso eu entendi, né, que na verdade não tem certo ou errado, né? O que tem são decisões e a gente tem que tomar nossas decisões de maneira consciente e saber as consequências delas, saber o preço que a gente está pagando por elas.
Então, volto a repetir, né? Uma das minhas filosofias é que não existe certo ou errado, o que existem são opções, a gente tem que tomar decisão em qual caminho a gente vai seguir e saber as consequências, saber onde a gente está pisando, saber, né, aonde esse caminho está levando a gente, né? Mais uma vez, voltando para essa parte do cônjuge, né? Eu gosto de reforçar sempre, ter um filho é algo que vai fortalecer a sua família, mas a sua família já existe, então valorize ela, porque ela é uma das coisas que a gente tem de mais sagrado. Então a sua família já existe, o filho ele vem só para fortalecer a sua família, tá? A gente vai agora para o terceiro pilar, e esse pilar é um dos mais importantes. Eu fico arrepiado, porque é algo que a gente não vê as pessoas falando muito, a gente vê as pessoas focando mais na questão orgânica, na questão de tratamento, na questão de fazer exame, na questão de fazer remédio, mas poucas pessoas falam de mentalidade, né? E a nossa cabeça é algo que pode tornar essa jornada algo super leve, super tranquilo, como pode arruinar tudo, né? Pode colocar todos os nossos planos por água abaixo. Então, esse é o mais importante de todos para mim, tá? Você já teve em algum momento da sua vida sentimento de, nesse processo de tentativa de inutilidade, de frustração, de raiva, de desânimo, de que você estava sendo injustiçada, as pessoas estavam engravidando à sua volta e você não conseguia. E às vezes você pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Né? Por que eu? Por que tanto castigo? Né? Você já sentiu isso? Eu tenho uma notícia para dar para vocês, né? E se você puder, repete comigo, né? Você pode, né, repetir em voz alta. Eu sempre gosto de falar as coisas em voz alta, porque quando a gente escuta, você internaliza. Mas se você estiver em algum ambiente que você não consiga falar ou não se sinta confortável ainda, né, simplesmente mentalize isso. Se você já escutou ou se você já sentiu alguma dessas coisas, repete comigo. O problema não está comigo. O problema está na minha mente. O problema não está com você. O problema está na sua mente. O problema não é você, né? Eu vou citar alguns exemplos e vou falar 5 aspectos, somente 5, né? Existem diversos, mas eu não consigo falar, né? Eu precisaria de outras e outras lives, provavelmente vão vir aí, mas eu precisaria de outras lives para falar sobre todos esses aspectos de mentalidade. Eu parei para estudar o comportamento humano só para eu entender um pouquinho da nossa cabeça, da nossa maneira de pensar, né? E isso acaba gerando um ciclo vicioso, né? Esses sentimentos eles acabam gerando um ciclo vicioso. Deixa eu falar para ver se você ou já viu isso em algum lugar ou para você tentar identificar o estágio que você está. Primeiro você cria um sentimento de impotência, né? E como consequência disso você fica infeliz por não conseguir gerar, por não conseguir ter uma família, já que você associa ter um filho a família, né? Então você fica frustrada por não conseguir constituir uma família, às vezes por não conseguir dar um filho para o marido, para o parceiro. Aí vocês começam a se afastar, vocês começam a brigar em casa, né? E aí, com o passar do tempo, às vezes o relacionamento ele começa a não fazer mais sentido, né? E aí os casais às vezes estão tão afastados que eles não se reconhecem mais, alguns, né, às vezes estão só compartilhando o mesmo teto, né? Outros chegam até a terminar, né? E o término te afunda mais, né? Às vezes você entra em depressão, precisa tomar medicação, e que pessoa, né, depressiva vai conseguir, tecnicamente com facilidade, né, às vezes com uma idade um pouco mais avançada, ter um novo parceiro, construir um novo relacionamento para constituir uma família, tendo um filho, já que para muitas de vocês, né, ter o filho, pelo menos até essa live, né, ter um filho é sinônimo de família.
né? Então isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Isso acaba virando um ciclo vicioso. Eu vejo essa história praticamente todos os dias e mesmo eu trabalhando esses aspectos com meus pacientes, né? Eventualmente ela consegue. Ela consegue superar esse processo de trabalho de mentalidade que eu faço, né? Mas eu tento, dentro da medida do possível, analisar as fragilidades de cada casal para tentar fortalecer e evitar com que esse processo ele tenha uma continuidade, né? Primeira coisa que vale a pena a gente combater que está aqui, chama-se vitimismo, né? A gente tem uma tendência natural a ser vítima de tudo, né? E aí chegou a hora da gente começar a assumir a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida, de tudo que acontece na nossa vida. Eu criei um lema para mim, né? Eu nunca erro. E aí você vai falar, tá certo, doutor, então você é a pessoa que não erra. Não, não é pelo ato de errar, né? Ou eu acerto, ou eu aprendo. Então, quando eu acerto, eu comemoro, maravilha. Quando eu erro, eu utilizo isso para aprender. Então, eu nunca perco, né? Meu erro, eu converto em aprendizado. E você tem que fazer isso, você tem que perder o medo de errar, né? Porque senão, você vai ficar paralisada, você vai ficar bloqueada, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir dar o próximo passo, né? A ausência de ação é uma consequência do vitimismo. Por quê? Eu vejo muitas mulheres, às vezes, né, simplesmente tentando por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, sem tomar uma ação. Só esperando, digamos assim, um milagre divino. A gente já vai conversar sobre essa questão de milagre, né? A gente tem que tomar uma ação. Você ficar parada é uma ação que você está tomando. Então a gente tem que assumir a responsabilidade das coisas que a gente tem na vida. Por exemplo, se eu fizer uma sociedade com uma pessoa, né, essa pessoa roubar a empresa e a empresa quebrar. De quem foi a culpa? Né? De quem foi a culpa da empresa quebrar? Provavelmente, para muitas de vocês, a culpa foi do meu sócio. Mas eu tenho uma parcela de culpa nisso. Por quê? Eu selecionei o meu sócio errado. O que eu vou fazer? Eu vou criar mecanismos para eu fazer uma seleção adequada e reduzir a chance de eu ter um novo sócio picareta. Então, se você pensou que a culpa exclusivamente da minha empresa quebrar foi do meu sócio, você tem um pensamento vitimista. Você tem um pensamento vitimista. Então, a gente tem que começar a assumir a nossa parcela de culpa nas nossas decisões, nas nossas ações. E a ausência de ação é uma decisão também. Ficar parado é uma decisão também. Você ficar parado sem fazer nada, só tentando, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Tira essa culpa dele. Tá? Porque foi uma opção sua não dar um próximo passo. Bora lá. Eu chego e fico arrepiado demais, né, quando eu falo dessa questão de mentalidade, porque é algo que mexe muito comigo, tá? Muitas pessoas têm bloqueios mentais, e essa parte de bloqueio, assim, eu poderia ficar 10 horas falando aqui sobre isso, né? Existem bloqueios que, na verdade, assim, esses bloqueios, a maioria, eles são gerados na infância e adolescência com relacionamentos com pais, com professores, com pessoas próximas, e ele é algo que te faz fugir, né? Ele é algo que te faz desviar a sua rota, simplesmente para você não se deparar com determinada situação. E ele acontece, na verdade, para te proteger, entre aspas, do erro e do insucesso. Mas só vai acertar na vida quem errar. Não tem como você ter sucesso sem você errar. Não tem como você ter sucesso sem você se submeter ao ridículo. Um atleta, uma pessoa que ganhou uma medalha de ouro, que ele conseguiu sucesso, né, dentro da perspectiva dele. Quantas vezes ele não errou, quantas vezes ele não tropeçou, quantas vezes ele não caiu, até ele conseguir chegar lá. Não tem como você chegar lá sem você errar. E aí a gente traz aquele lema, repete comigo, você nunca perde. Ou você acerta e ganha, ou você erra e aprende. Você não perde nunca. E com isso você vai perder o medo de errar, você vai tirar esse bloqueio da sua cabeça de errar. Errar faz parte do processo. Hoje eu penso em fazer as coisas e toda vez que eu erro, né,
eu tenho prazer de olhar e falar assim, nossa, eu descobri a maneira de não repetir isso nunca mais. E uma coisa que é importante, e vocês às vezes têm vários grupos de tentantes, né? Vocês têm uma coisa que é muito valiosa, que é tentar aprender com o erro das outras pessoas. Né? Meu pai já dizia, meu falecido pai, inteligente não é quem aprende com os próprios erros, é quem aprende com o erro dos outros. Então analise as pessoas, analise a trajetória de outras pessoas, veja os erros que ela cometeu e não cometa mais. Por exemplo, se você, sei lá, tem 47, 48 anos, está tentando há 10 anos, né? E quando você olha para trás e fala, nossa, se eu pudesse, eu voltaria atrás e fazia tratamento com 38. Veja as pessoas de 38 que estão na sua volta, alerte essas pessoas, faça o seu papel, né? Tome a decisão de agir. Né? Não fique parada, porque ficar parada você está condenando uma outra pessoa que talvez não tenha informação a cometer o mesmo erro que você. Tá? Preconceitos, né? E um deles, né? E quando eu falo preconceitos, não é no sentido pejorativo, é um conceito pré-formado, né? E aí um deles que eu vou falar é um pouco polêmico, tá? Que é a questão religiosa, né? Porque às vezes as pessoas culpam Deus, né? Questionam Deus, né? E às vezes acham que ou vai ser um presente de Deus ou não ter filhos foi um destino de Deus. Deixa eu te falar, Deus não entrega nada de mão beijada, tá? Deus, ele te entrega a semente. Você precisa receber essa semente, você precisa plantar essa semente, você precisa cultivar essa semente para depois você colher os frutos. Então Deus não vai fazer, não vai simplesmente colocar um menino aí dentro da sua barriga, né, para você engravidar. Não, né? Ele vai te dar a semente. Se você não tiver um olhar atento para receber essa semente, perdeu a oportunidade. Se você não receber essa semente, não plantar e não cultivar, você não vai ter frutos. Então você tem que ficar atenta aos sinais, você tem que ficar atenta às oportunidades que você tem. Se por algum motivo a gente hoje não está conseguindo engravidar, se você não teve sucesso, foi de alguma coisa errada que aconteceu lá atrás. E se passou o tempo e às vezes com tratamento a gente tenta resgatar um pouco esse processo, né? Se a gente perder essa janela de oportunidade, às vezes a gente tem que partir para outras modalidades de tratamento que não tratamento convencional. E se você perder essa outra janela de oportunidade, às vezes a gente tem que passar para outras modalidades de tratamento, adoção, enfim. A gente tem que prestar atenção na janela de oportunidade que a gente tem para conseguir o acesso à maternidade e à paternidade, né? Então, a gente não tem que ficar culpando Deus de tudo. A gente tem que pensar na maneira que a gente tem que agir hoje para que a gente consiga atingir, né, o nosso objetivo, para que a gente consiga cumprir o nosso propósito. A outra questão de mentalidade está relacionada à submissão. Muitas mulheres são submissas ao parceiro. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes, né, enfim, uma paciente recebe indicação de tratamento e às vezes ela fala, eu vou ver com o meu marido, né? E uma coisa que eu sempre gosto de falar que é o seguinte, assim, você ama seu marido também te ama. Se ele te ama e se a maternidade é algo que é importante para você, eu duvido que ele não abra mão de qualquer tipo de objeção pequena que ele tenha, né, em prol do seu desejo. Então, quantas vezes você não abriu mão de alguma coisa pelo amor que você tinha ao seu cônjuge, ao seu parceiro? Né? Pode pensar e pode enumerar diversas coisas. Eu não tenho dúvidas que você todos os dias, né, abre mão de coisas pelo amor que você tem com seu parceiro. E seu parceiro não abriria mão por amor de algo que tem uma relevância muito grande para você? Então a gente tem que deixar de ser submisso nesse contexto e tem que se valorizar. Tem que se valorizar.
Porque a fertilidade, infelizmente, geralmente eu costumo brincar que eu parei de comer maçã, porque às vezes eu acho que a culpa está em Eva lá atrás, mas a questão da fertilidade, ela pesa muito mais pro lado da mulher. E às vezes os casais, sei lá, por conta de desejos do parceiro, prioridades, às vezes o casal não tem tentativa de gravidez, quando a mulher completa 45 anos, por algum motivo, termina e aí a mulher perdeu a janela de oportunidade da fertilidade dela. E aí? Né? Quem é que vai ficar com prejuízo? Então é algo que deve ser muito trabalhado. Você tem que se valorizar. Hoje tem a possibilidade, por exemplo, de congelamento de óvulos. Né? Então, assim, se teoricamente está passando aquele tempo da fertilidade, por volta de 35, 36 anos, não tem um planejamento de ter um filho, existe um questionamento, você está num momento que está conturbado, que você está confusa, não sabe, congele óvulos, preserve a sua fertilidade. Depois você resolve o que você tem que resolver, mas pense em você antes de pensar nos outros. Porque senão, depois, quando a pessoa não pensa em você, quem fica com prejuízo é você, tá? Agora eu vou entrar em outro aspecto que é um pouco também polêmico, que é a parte financeira, né? A gente vê muitas pessoas questionando a questão financeira relacionada a tratamentos, a acompanhamentos, né? E de fato é algo que é muito oneroso, né? As consultas são caras, os exames são caros, né? São onerosos. Mas eu tenho uma pergunta, né? O que você tem feito e quais atitudes, por exemplo, você tem feito para aumentar a sua renda? Né? Você tem feito alguma coisa ou você tem ficado só em casa reclamando que o problema é que você não tem condições financeiras? Qual atitude você tem tomado para controlar seus gastos? Se você olhar, às vezes, nos últimos 2 meses, tiveram gastos supérfluos que daria, por exemplo, para você ter uma orientação de um especialista. Às vezes não é nem para fazer tratamento, ter uma orientação, às vezes é suficiente. Né? Então é importante a gente deixar essa posição de vítima, de colocar a culpa nas outras coisas e começar a agir. Né? A culpa, ela também é sua. Né? Você tomou alguma decisão para ficar ali. Então, ou você, né, assume um papel de ator da sua vida, ou você vai ser aquela pessoa que vai sempre procurar justificativas para dar um porquê do insucesso, da falta de sucesso. Então, é muito importante você tomar decisões e deixar essa posição de vitimismo. Segunda coisa relacionada a esse processo de mentalização, a estabilidade emocional, ela é muito importante, né? E o emocional ele tem que estar estabilizado, e você tem que ter algum suporte, porque a caminhada não é fácil, eu não preciso nem estar falando isso, né? Quantas pessoas em volta de você que gostam de você, não estou nem falando de pessoas que não gostam, estou falando de pessoas que gostam de você, que estão no seu dia a dia, né? Quantas pessoas não fazem comentários inoportunos? E que isso te machuca pra caramba. Né? Então, se você não tiver uma estabilidade emocional, né, se afunda. Né? É importante você encontrar pessoas no seu ciclo, né, no seu ciclo de amizade, que te dão suporte. Abre o jogo para elas, conversa com elas. Elas vão estar do seu lado, elas vão tentar te defender. É importante você ter uma válvula de escape, é importante você ter alguém que te defenda quando você esteja numa situação de vulnerabilidades. Mas antes disso, é preciso que você faça com que essa pessoa te entenda. Porque as pessoas que fazem críticas a você, na grande maioria das vezes, elas não fazem com má intenção. Às vezes elas querem ser engraçadas, às vezes elas querem até estimular. Mas se você não verbalizar, se você não externar que essas pessoas estão, né, te agredindo, estão te ferindo, elas vão continuar fazendo isso. E você vai sempre ser machucada pelas mesmas pessoas. E por incrível que pareça, elas gostam de você, elas não estão contra você. Então é muito importante, né? É muito importante você procurar nesse ciclo algumas pessoas, né,
que possam servir de apoio para você, que possam te dar um suporte, né? De fato, o preconceito social ele é muito grande, né? Ele é muito grande. Um outro aspecto, e aí eu vou fazer uma dicotomia, né? A diferença de sonho e desejo, né? Sonho é aquela coisa mais utópica, né? Eu sonho um dia fazer alguma coisa, talvez você nem alcance. Desejo é uma coisa que você vai lutar por isso. Por exemplo, eu sonho ser rico, então eu vou jogar na Mega Sena, né? Provavelmente, dificilmente eu vou ganhar, né? Mas é um sonho, né? Eu desejo ser rico. Quando você deseja, você vai trabalhar, você vê como é que vai fazer empreendimento, você vê como é que você vai fazer para ganhar mais dinheiro, você vai economizar, vai reduzir gasto. Então, a gente tem que transformar o sonho de ter um filho em um desejo de ter um filho. Quando você converte o sonho em um desejo, você torna isso mais poderoso e você consegue atuar mais no teu propósito. Então, fala comigo, né? A partir de hoje, eu desejo ter um filho. A partir de hoje, eu desejo ter um filho, né? Você tem que transformar esse sonho num desejo. Só assim você vai conseguir canalizar mais energia, né, para conseguir transformar esse sonho em realidade, né? Esse sonho em realidade. Uma coisa que eu gosto de falar, às vezes, é que muitas pessoas têm objeção, né, na realização da FIV. E às vezes essa objeção não é nem financeira, né? Às vezes é o medo, às vezes é o medo de não conseguir, às vezes é o medo do insucesso. E eu sempre gosto de perguntar e de fazer a seguinte reflexão, né? O que é mais importante para você? Fazer a FIV ou ter um filho? Né? Se você me falar assim, doutor, eu prefiro não ter um filho do que fazer uma FIV, tudo bem. Né? Mas se você parar para pensar, a maioria das pessoas, né, para ter um filho, não se incomodariam em fazer a FIV. Mas elas não colocam o filho como meta. Às vezes elas pensam só no próximo passo. A gente tem que pensar sempre no resultado final. No caminho vão aparecer obstáculos. A FIV às vezes seja um desses obstáculos, né? A FIV às vezes é um desses obstáculos. E se você não passar por ele, provavelmente você não vai chegar no final. E aí qual é o mais importante para você? Parar nesse obstáculo e não ter o resultado final? Assim, é difícil falar porque é muito individual, mas todas as minhas pacientes que fizeram FIV, né, não foi fácil, não é fácil, ninguém falou que era fácil, mas as que conseguiram chegar foi muito recompensante. Foi muito recompensante. E eu tenho um acompanhamento próximo, às vezes eu até me emociono, eu tenho um acompanhamento próximo, né, de todas elas, né? Como eu falei, assim, são meus filhos também, e não tem como eu não saber notícias. Se eu não eu mando mensagem, eu pergunto, eu peço foto, e você vê a foto daquela família reunida e aquela criança no meio da foto, cara, isso é surreal. É surreal. É isso que me motiva. Né? Ver isso me motiva a me empenhar, a me dar o máximo. Às vezes está agora à noite, eu poderia estar com minha esposa tranquilo, tá além na hora dessa dormindo, e eu estou aqui com vocês. É isso que me motiva. Né? É isso que me motiva, é ver essas fotos, ver essas crianças, né? Receber uma visita, isso é algo que não tem preço, não tem preço. Né? Então, assim, fora de comentários. Né? Fora de comentários. Último ponto da mentalidade que eu vou trabalhar hoje é o significado da tristeza. Né? O que significa tristeza para você? Né? O que significa estar triste? Né? Quantas de vocês não ficaram tristes ou já ficaram tristes, na verdade, nessa jornada? Quantas de vocês experimentaram momentos de tristeza nessa jornada? Né? A tristeza, geralmente, ela acontece quando suas expectativas não são correspondidas. Então, quando você gera uma expectativa e você não consegue, ou alguém não consegue corresponder a essa expectativa, ela gera uma tristeza. E isso é fruto de dois processos.
no contexto reprodutivo, tá? Dois processos. Primeiro, quando você gera sonhos irrealísticos fora da realidade, né? E quando você cria expectativa demasiada em cima de algo. Então, por exemplo, se uma pessoa que é menopausada, tem 50 anos de idade, né, coloca como um sonho ter trigemelar de uma gravidez espontânea. Isso está com a chance dessa pessoa, né, se frustrar, né? Altíssima, porque ela está com um sonho que é uma coisa fora do real. Né? Uma pessoa vai fazer um tratamento, por exemplo, tem 5% de chance de gravidez e na cabeça dela ela acha que tem 90%, ela está colocando uma expectativa demasiada em cima de um processo. Qual a chance dela se frustrar e ter tristeza? Alta. Né? Quanto maior o tempo de tentativa, né, mesmo com os exames normais, a chance de gravidez reduz. Mas na cabeça das pessoas, por exemplo, a chance é a mesma. E se duvidar, vai ser naquele mês que ela vai ter 90% de chance de gravidez. Qual a chance de você se frustrar? Alta. Né? Então é muito importante você ter uma noção da realidade. E o que eu gosto de fazer com os meus pacientes? Alinhamento de expectativa. Então, a todo momento, né? Eu sou positivo, eu acredito que energia e pensamento têm poder, né? Então eu sou extremamente positivo, mas eu não deixo de trazer a realidade para cada um. Não deixo de trazer a realidade. Eu sempre faço alinhamento de expectativa. Alguém perguntou aqui o que é FIV. É fertilização in vitro, é quando a gente forma o embrião no laboratório e transfere para o útero da mulher. Geralmente esse tratamento é realizado, né? Ele é realizado em pessoas que têm dificuldade de engravidar. Né? Então esse processo de alinhamento de expectativa ele é muito importante para poder, né, evitar esses momentos de tristeza de maneira desnecessária e fazer com que você tenha uma estabilidade emocional um pouquinho maior. Né? Tiveram algumas dúvidas que postaram na minha caixinha quando eu anunciei a live e aí eu selecionei algumas aqui para falar com vocês. Muitas pessoas perguntaram sobre exames, remédios, né, o que fazer. E aí eu volto a repetir, né? Gente, não é o exame, né? Não é o remédio, né? Cada pessoa ela é individual, então não tem como você fazer uma receita de bolo, né? Seja única, você é uma pessoa única, né? Então pessoas diferentes não tem como você seguir o mesmo protocolo, então é um processo que é muito individual, né? Que é muito individual. Uma pessoa perguntou, só queria entender por que não dá certo, né? E a primeira coisa que geralmente me vem na cabeça quando falo assim, por que não está dando certo? A primeira coisa que me vem na cabeça é talvez você tenha tomado a decisão errada. Às vezes não é culpa sua, né? Mas começou o processo de tentativa em um momento que foi... passou do momento de começar, às vezes assim, a pressão social em ter uma formação acadêmica, trabalhar, ter casa, enfim, gerar um contexto de estabilidade para ter um filho, faz com que as pessoas posterguem a gravidez, né? E acabam decidindo por iniciar as tentativas no momento errado, é uma das justificativas, né, de não dar certo. Então, uma coisa que eu costumo falar é: não adianta viver o passado, né? Você tem que aprender com o passado para você atuar agora e tentar contornar ou reduzir o impacto do tempo que você deixou passar, do tempo que você perdeu. E se você fica parado, o tempo passa mais, isso é irreversível. Né? Se você não está conseguindo, sua estratégia não está certa, procure ajuda, procure opções, mude de caminho, porque se você continuar nessa estratégia, a chance, né, de dar certo ela é menor, né? Como melhorar a qualidade dos óvulos? Tem dois processos que a gente consegue... tem duas questões relacionadas à qualidade do óvulo. Né? Existe o seu comportamento, os seus hábitos, que são, na maioria das vezes, modificações transitórias. Então, uma pessoa que se alimenta mal, uma pessoa sedentária, se você corrigir isso, né, você pode ter um ganho na qualidade dos óvulos, só que existe o passar do tempo. E essa redução, essa alteração na qualidade é irreversível. Então não tem como você retornar no tempo.
Então, esse ganho ele é parcial, né? Se você tem maus hábitos, a gente melhora os hábitos e consegue ter algum ganho. Qual é o problema? As pessoas geralmente já vêm e já procuram a gente quando está com idade avançada. E aí, o avançar do tempo é mais prejudicial do que o benefício da mudança de hábitos. Então, a gente é forçado a fazer um tratamento que a gente sabe que tem chance reduzida, mas se esperar passar mais tempo, a chance ela vai ser menor ainda, mesmo modificando o hábito. Então, geralmente a gente faz durante o processo, né? Como melhorar as taxas de implantação na FIV, né? Primeiro a gente tenta extrair o máximo na FIV, a fertilização in vitro, a gente tenta extrair o máximo do potencial de cada um, a gente não tem como melhorar o seu potencial, a gente extrai o máximo do seu potencial. Então existem fatores inerentes a você que eu não consigo modificar, né? Segundo, uma avaliação completa. Muitos pacientes que já fizeram 2 tratamentos chegam até mim, a gente sempre descobre algumas coisas, né, que a gente consegue melhorar para tentar maximizar as chances de gravidez. Então, uma investigação, uma avaliação completa ela é importante também para a gente definir, qual estratégia que a gente vai tomar a título de otimização, né? Uma coisa que eu sempre falo, o ideal é que você seja sempre acompanhada desde o início. O objetivo não é fazer tratamento, é você ter o aconselhamento adequado, você ser consciente do seu contexto de fertilidade, você saber em que status você está, né? E baseado nisso, a gente avalia posteriormente, né, depois de um tempo de tentativa, se vale a pena fazer tratamento ou não. Essa decisão nunca vai ser minha, ela sempre vai ser sua. Mas para você ter uma ideia, né, dentre os casais que engravidam, 80% engravidam nos 6 primeiros meses. Então, depois disso, tem uma pequena parcela que engravidam até o primeiro ano, e depois do primeiro ano, uma quantidade muito pequena engravida. Então, o tempo de tentativa ele conta muito e eu sempre sugiro, se você já tem pelo menos 6 meses de tentativa sem sucesso, vale a pena procurar um acompanhamento individualizado, senão, né, você pode acabar perdendo a janela de oportunidade ou de tentar espontaneamente de maneira otimizada ou de fazer um tratamento com chances maiores de gravidez. Uma coisa que é muito importante sobre a mente, né, e aí eu vou exemplificar para vocês, é que a mente ela cria um problema, né, mas ela não te entrega uma solução. Né? Uma pessoa que está com fome, por exemplo, ela só pensa em comer. Ela não consegue pensar como ela vai fazer para conseguir comida. Então, por exemplo, se você chegar com fome em casa, você vai comer o que tem pela frente. Você não vai pensar em questão de saúde, em ter coisa, não. Você vai só querer comer. Né? Então, a mente ela sempre cria um problema. Ela nunca pensa na solução. Né? Ela nunca te entrega uma solução. E aí você tem que, né, se habituar a quando ela te entregar um problema, você fala, opa, mas cadê a solução? E aí você vai atrás disso, porque senão você fica refém dela. Tá? Acho que por enquanto é isso, né? Noite intensa, né? Muita informação, é sempre muita informação. Eu vou tentar fazer, né? Algumas lives. Na verdade, estou planejando fazer toda semana uma live com um tópico diferente para tentar, né, evoluir a percepção de vocês. Essa foi essencial, né? Os 3 pilares essenciais que a gente discutiu. Né, o corpo, o parceiro e a mente, que são pilares essenciais para iniciar um processo de tentativa, que são muito importantes serem trabalhados. Vocês vão ter sempre 3 opções, né, nesse processo de tentativa. A primeira, né, tentar aleatoriamente, né, naquele processo de tentativa e erro e vendo o que dá certo, o que dá errado. Segundo, tentar estudar. O Google traz muitas informações, mas você pode tentar estudar. Né? Você pode tentar estudar para aprender. Para aprender, demorei 6 anos de faculdade, 1 ano e meio no exterior, 3 anos de residência, 1 ano de reprodução, mais um tempo de experiência.
Somente para eu sair para o mercado de trabalho foram quase 12 anos, né? Fora a experiência que eu tenho depois da formação acadêmica. Então você pode estudar para aprender, ou você pode procurar uma pessoa especializada que te dá os caminhos, né? Costumo falar que consulta é quando uma pessoa vai, né, te perguntar alguma coisa e você dá dá um tratamento. Isso é uma consulta. Eu costumo falar que eu faço uma mentoria, né? Eu evoluo sua percepção de conhecimento, eu promovo seu autoconhecimento e te mostro os caminhos. Quem decide o caminho é você, nunca vai ser eu, né? Nunca vai ser eu. Qual o problema das duas opções? Tentativa e erro. E tentar estudar para aprender, você gasta muito tempo. E a fertilidade muitas vezes não tem esse tempo todo, né, para te dar com que você atinja o objetivo. Então, às vezes, você pode até chegar no conhecimento, mas pode ser tarde demais. Então, sempre sugiro, né, tentar ter o acompanhamento de alguma forma, né, com algum profissional que tenha determinada experiência, não necessariamente eu, né, aí pode ser qualquer pessoa. E a direção ela é única, né? Não tem como voltar atrás. Então, se você tem um destino, se o seu foco é ter o filho e você segue nesse propósito, não olhe nem para o lado. Se você olhar para o lado, você vai ficar tentado a olhar para trás. E não quebra a marcha ré, vai sempre em frente. Não sei se você percebeu, se você me segue aqui, eu sempre falo, só vamos. Não tem chance de voltar para trás, é só ir para frente. É só ir para frente, tá? Você é uma pessoa única, não queira ser igual a ninguém nesse planeta, tá? Até gêmeos são diferentes, então você é uma pessoa única, seja única e não queira uma solução genérica, queira uma solução única e individualizada para você, tá? Vou finalizar com uma frase minha, tá? Não é sobre engravidar, é sobre gerar e transformar. Tudo isso é muito maior do que simplesmente uma gravidez, né? A gravidez talvez seja uma consequência e um dos ganhos, mas o que eu de fato quero, né, é que vocês possam cada vez mais construir famílias. E o detalhe é que ela já existe. Vocês só querem um bebê para fortalecer tudo isso que já existe. Uma noite abençoada,